Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? O final de semana mais curto de rodada, né? Sábado e domingo, na minha opinião, o ideal seria ser sempre assim, né? Mas a gente sabe como que vai ser até o final. Vai ter jogo na segunda, vai ter jogo na terça, na sexta, enfim, calendário CBF, né? Mas a gente é só torcedor, né? Não nos cabe aqui reclamar sobre a Confederação Brasileira de Futebol. Quem deveria reclamar, enfim, voltando à unanimidade aí para manter o grande Edinaldo Rodrigues e o seu excelentíssimo trabalho à frente da Confederação Brasileira de Futebol por mais um tempinho aí, né? Bom, vamos conversar sobre futebol, que, cara, é o que eu falo sempre pra vocês, é o que interessa, mas antes, cara, se inscreve, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para dar essa força, por favor, aí vamos se inscrever, você que vocês estão assistindo aí, muitos ainda não seguem a página, eu sempre trago análises, informações, notícias de tudo que de melhor acontece no futebol brasileiro. Bom, vamos lá. No sábado tivemos, né, o Corinthians e Vasco estreando, né, abrindo a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, né, o Vasco foi com o time reserva, pensando talvez ali na Copa Sul-Americana no meio de semana agora. Então eu não consigo entender muito porque que o Vasco está indo com o time reserva no começo do Campeonato Brasileiro, no começo da Copa Sul-Americana. Eu acho que ainda vai ter muito jogo, muita água para rolar ainda. E esse favoritismo, né, em não ir com o time titular contra o Corinthians, custa caro, né? O time não tem um rendimento bom, falhou demais defensivamente nesse jogo contra o Timão Itaquera, e o Corinthians aproveitou, né? Foi pra cima, conseguiu criar jogadas, conseguiu dominar o Vasco tranquilamente e fez um sonoro 3-0. Talvez assim, no segundo tempo não foi pra tanto esse 3-0, mas na primeira etapa sim, poderia já ter saído com 3-0 no placar tranquilamente o Timão. Yuri Alberto, Memphis Depay e o João Vitor, né, marcou o gol contra ali a favor do Corinthians, deram essa vitória para o Timão. O Corinthians é líder, mas divide a liderança ali com um monte de gente nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos times que o Corinthians divide a liderança é com o Ceará, né? O Ceará conseguiu vencer o Grêmio jogando no Castelão e foi um baita jogo do Vozão, cara. Dominou do começo ao final do jogo, foi para cima, criou jogadas, merecia realmente essa vitória em cima do Grêmio, né? No segundo gol, também não entendi muito o que foi fazer o Thiago Volpe na área do Ceará. Né? É a segunda rodada, cara. Você tá perdendo pontos fora de casa, não é nenhum jogo dentro de casa. O Grêmio ainda não tá brigando por nada no Brasileirão. Então achei meio suspeito ali esse desespero do Thiago Volpe em subir na área para tentar cabecear e empatar o jogo. Mas o Pedro Raul fez o primeiro gol, né, pro Ceará de pênalti. Mais um gol que consolida essa boa, digamos assim, reestreia do Pedro Raul no futebol brasileiro, jogando muito bem pelo Ceará, conseguindo ter bastante chances de gol e se tornando, né, o grande cara ali das penalidades do Vozão, marcando esse pênalti em cima do Grêmio, e ali abriu o caminho para o Matheus Araújo, como eu falei, nessa subida do Thiago Volpe, no contra-ataque acabou fazendo o gol ali, o Matheus sem goleiro, e empurrou para as redes para fazer o gol a favor do Ceará. Então o segundo gol do Ceará no finalzinho do jogo, né? O Botafogo venceu também o Juventude dentro de casa, né? Foi um jogo mais lento, mais monótono assim do Botafogo, não foi um jogo espetacular da equipe, achei um jogo bem truncado. O Juventude também conseguiu levar perigo nessa partida, conseguiu levar muito perigo, aliás. Conseguiu quase que empatar o jogo em alguns momentos, mas sempre que o Juventude ia para cima, conseguia criar alguma jogada, conseguia, né, alargar ali seus sistema defensivo, relaxar um pouquinho, o Botafogo ia lá fazer um gol. Então fez um gol assim no primeiro tempo com o Igor Jesus, depois chegou a fazer outro gol que foi bem anulado, e depois o segundo gol com o Matheus Ponte, um belo gol, viu? Belo cruzamento do Cuiabano e um aproveitamento bom ali do Matheus Ponte, né, na área como centroavante, né? É engraçado como os dois laterais conseguiram fazer essa jogada. Gostei do gol, foi um gol muito bonito, como eu falei. O Botafogo vence, mas até agora ainda não convenceu o seu torcedor, eu acredito, né? Porque não consegue repetir o futebol do ano passado, eu acho muito difícil disso acontecer, mas o time ainda está engrenando, está caminhando, né, com o Renato Paiva à frente da equipe ali nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora na Libertadores, né? Amanhã já joga contra o Carabobo dentro de casa, é favorito para vencer, apesar da derrota e sem contar com o Igor Jesus, mas tá, é problema do técnico, vai ter que achar alguma solução para o centroavante do Fogão. No domingo, aí sim, tivemos 7 jogos, uma rodada cheia, né? Desde as 4 horas da tarde até as 8h30 da noite. Vários jogos em vários canais, em várias formas para você assistir. No domingo tivemos o Fluminense que venceu o Bragantino, abriu essa rodada do Domingão por 2-1.
Lima fez o primeiro gol do jogo, o Isidro Pinto empatou já quase no finalzinho do segundo tempo, mas o Martinelli aproveitou ali um bate-rebate dentro da área e conseguiu fazer o segundo gol. Bom jogo do Fluminense, fez um bom primeiro tempo, um segundo tempo não tão bom assim, por isso que o Bragantino conseguiu crescer e fazer o gol de empate, mas aí aproveitou, né, o chuveirinho na área e conseguiu fazer o segundo gol, o gol da vitória já nos acréscimos da partida. Também nas 4 horas da tarde tivemos um jogo bem mais ou menos, mais truncado, né, de muitas faltas, pegado no meio de campo. É a tônica do São Paulo nessa temporada, é um time muito faltoso, com entradas muito fortes, que toma conta do meio de campo, né, não deixa a equipe respirar, as equipes adversárias respirarem muito nesse setor, né, e conseguiu segurar um 0-0 fora de casa contra o Galo no Mineirão. Eu achei até que o São Paulo perderia essa partida pelo que ele jogou contra o Sport, mas conseguiu não jogar com qualidade contra o Atlético, mas com físico, né? Com essa imposição física, com raça, com garra, e conseguiu sair com um pontinho do Mineirão. Bom ponto para o São Paulo, perde 2 pontos o Atlético. Ambos os times ficam na parte de baixo da tabela por enquanto. Também tivemos um empate entre Mirassol e Fortaleza, né? O Fortaleza sai na frente no primeiro tempo com o Emmanuel Martínez e foi a etapa que o Fortaleza foi melhor. Poderia ter feito mais gols, mas desacelerou um pouco o ritmo. Enquanto isso, o Mirassol ligou no 220, foi para cima, conseguiu criar jogadas, jogando em casa. O primeiro jogo da Série A que o time joga em Mirassol. E, cara, eu peço muito ao Mirassol que sempre que possível jogue em casa os jogos do Brasileirão. Eu sei que vai ser muito difícil, né? A equipe vai vender algum mando ou outro com as principais equipes, talvez contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ali contra o Corinthians, mas seria muito, muito, muito bacana do Flamengo jogar no Maião, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, perdão, o São Paulo jogarem nesse estádio, o Atlético Mineiro, enfim, porque é importante, eu acho que para a cidade receber essas grandes partidas também. Não que o Fortaleza seja uma equipe pequena em relação a essas, mas entende, né, o tamanho do número de torcedores, por exemplo, de um Flamengo, de um Corinthians, de um Palmeiras, do que de um Fortaleza. Então, cabe na cabeça do Mirassol, é mais favorável jogar em casa. Esse empate foi bom para o Mirassol, eu acredito, pensando na questão de ficar na Série A, de permanecer na Série A, qualquer ponto importa. E você arrancar um ponto importante de um time que vai, consequentemente, brigar para uma Libertadores, que é o Fortaleza, é muito legal, cara. Ele conseguiu arrancar um pontinho do Fortaleza. É bom também que o nervosismo vai passando, né, conforme os jogos vão acontecendo. A equipe conseguiu fazer um grande segundo tempo de empurrar realmente o Fortaleza para o setor defensivo e criar suas jogadas. Gostei do que eu vi do Mirassol, mas só conseguiu fazer o gol de empate no finalzinho, nos acréscimos, com o Christian. Quem também está jogando fino da bola, eu estou falando aqui para vocês desde janeiro, é o Internacional, que venceu o Cruzeiro por 3-0. Teve a expulsão ali do Igor Jesus e tal, não sei o que. Cara, na minha visão, assim, difícil, ele não errou na expulsão, era realmente o último homem, né? Ia ficar cara a cara com o goleiro. Foi muito bem expulso o Igor Jesus, mas também, cara, o Cruzeiro não tá fazendo mal a ninguém nesse Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro, nessa temporada, para se dizer a verdade. É um time que ainda não engrenou, que ainda não mostrou o tal do investimento que o Alexandre Mato, junto com a direção do Cruzeiro, fez com esse time. Então, assim, era provável que o time perderia para o Internacional. Talvez não por esse 3-0, mas era sim provável que o time sofreria um revés ali contra o time do Rio Grande do Sul. Alan Patrick, Ener Valencia e Borré fizeram os gols do Colorado nessa partida, que foi, cara, um passeio do Inter realmente em cima do Cruzeiro, do começo ao final do jogo. Foi um amplo domínio do Inter em cima do Cabuloso. Jogo difícil para o Flamengo contra o Vitória no Barradão, hein? O jogo foi bem truncado, com o Vitória anulando bem os espaços do Flamengo na partida, não deixando o Flamengo jogar tanto assim, sair tanto, mas aí entrou a estrela de que talvez essa que seja o principal jogador do Flamengo nessa temporada, que é o Bruno Henrique. Na minha visão, o Bruno Henrique rouba toda a questão de estrelismo, de decisão que tinha o Gabriel antes, que tem o Arrascaeta também. Acho que ele compartilha muito com o Arrascaeta nesse sentido. Não à toa, os dois fizeram os gols contra o Vitória, e é uma vitória importante do Flamengo fora de casa, né? Se a gente pensar que no Barradão ano passado o Vitória conseguiu fazer excelentes bons jogos e arrancar pontos importantes dos times que brigaram pelo título, pela vaga da Libertadores, inclusive estando ali o Vitória em alguns momentos na parte de cima da tabela, é uma boa vitória do Flamengo, sim. Assim como outro time que eu vou falar que foi muito boa, a vitória
fora de casa. Mas bons 3 pontos do Flamengo, apesar de não bom jogo assim. Mas acho que foi dos dois. O Flamengo sai na frente com a Arrascaeta numa boa jogada ali na entrada da área. Depois o Wellington Rato empata o jogo, para delírio do Barradão. Mas no finalzinho do jogo, cara, eu vou dizer pra você, cara, sinceridade. Eu até torci pro empate por conta da festa bonita que o Vitória fez. Mas aí no finalzinho, o Bruno Henrique fez o segundo gol e deu a vitória ao Flamengo fora de casa. Quem também venceu fora de casa foi o Palmeiras, com muita polêmica na questão dos pênaltis. Eu acho que qualquer jogo que tem 2 pênaltis marcados e convertidos, se cria uma polêmica por si só, né? Não só na torcida do time prejudicado pelos 2 pênaltis, mas também na comoção pelo país todo. Oh meu Deus, nunca vimos isso, 2 pênaltis marcados na mesma partida. É delírio coletivo disso. Mas o Palmeiras não fez um bom jogo, teve muita dificuldade para criar suas jogadas, teve muita dificuldade para sair com a bola nos pés. No segundo tempo, por exemplo, foram só chutões, lançamentos, tentando fazer esse lançamento profundo pro Flaco, pro Facundo Torres. E isso pro Palmeiras é mínimo, né? Não funciona. E o Sport, sim, criando, conseguindo ter volume de jogo, mas também não aproveitando as chances que teve na partida. O jogo, por si só, da arbitragem, foi bem ruim mesmo. Teve o pênalti não marcado em cima do Flaco Lopes, na minha opinião, antes desse pênalti tosco em cima do Rafael Veiga. Teve também uma expulsão que não aconteceu em cima do Sérgio Oliveira, em cima do Estevão, que para mim foi uma entrada criminosa, poderia ter lesionado feio o jovem garoto do Palmeiras. E assim, eu vou dizer um tempinho aqui sobre o Sérgio Oliveira, tá? Para mim é um jogador muito irregular da questão emocional dentro de campo. Já perdeu a cabeça em decisões pelo Sport na Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano também. Perdeu a cabeça nesse lance em cima do Estevão, na minha opinião. Foi uma entrada por trás, numa tesoura que, cara, vou repetir, poderia ter custado a temporada pro Estevão. Não só o jogo contra os próximos jogos contra o Palmeiras, mas a temporada dele pelo Chelsea, por exemplo, né? Então, assim, você percebe que é um jogador muito instável, né, que não consegue ter uma estabilidade emocional dentro de campo, que vai perder na cabeça muito facilmente. E pensando numa temporada de 38 jogos que ele tem para fazer ainda pelo Sport, cara, é um saco de gatos ali, né? Você não sabe o que vai sair do Sérgio Oliveira dentro de campo. Mas tem talento, cara, tem muito talento, sabe jogar bola. Pena que é realmente instável e você não sabe o que esperar desse volante do Sport, que, cara, deu uma entrada criminosa mesmo no Estevão. Na questão dos pênaltis, o primeiro pênalti em cima do Flaco Lopes eu acho indiscutível, né? A zaga do Sport vacilou demais, puxaram ali o Flaco Lopes claramente dentro da área. Pênalti convertido, o Flaco foi bater, fez o gol. O Christian Barleta empatou a parada 5 minutinhos depois, numa cobrança de escanteio bem ensaiada pelo Lucas Lima, e ele conseguiu fazer um belo gol. E aí no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Piquerez fez o gol de pênalti, que assim, vou dizer pra vocês, na minha opinião, não foi pênalti, eu não marcaria. Mas houve o toque? Sim, houve o toque. Suficiente talvez para o Veiga cair? Não. Talvez não tenha sido suficiente. Mas, cara, eu vou repetir para vocês o que eu te escrevi, né, no post do Instagram. A zaga do Sport não pode correr esses riscos de penalidade no primeiro tempo e do segundo tempo também. Né, a zaga do Sport vacilou demais durante esse jogo contra o Palmeiras e o Palmeiras não aproveitou em grandes chances do jogo. Vacilou na marcação, marcando essas 2 penalidades, né? E pra mim, foi justa a vitória, talvez. Porque o Palmeiras não conseguiu, o Sport não conseguiu aproveitar as chances que teve, as chances que o Palmeiras teve, o Palmeiras aproveitou nas penalidades. Mas fica essa esperança pro Sport, cara. O Palmeiras não é um time que vai competir com o Sport na tabela. O Sport vai competir ainda com outras equipes e conseguiu fazer um bom jogo em casa contra o Palmeiras. E eu acho que o Sport vai vender caro os jogos na Ilha do Retiro. Assim como eu falo para vocês que o Juventude vai vender os jogos caro na Alfredo Jaconi, como eu acabei de falar do Vitória no Marradão, o Bahia na Fonte Nova, o Mirassol no Maião. Então são times que vão fazer jogos difíceis dentro dos seus domínios, mas que precisam jogar mais atentos, mais ligados nesses 90 minutos dentro da sua casa. O Sport, cara, fala muito da briga contra a arbitragem, principalmente no lance que teve contra o São Paulo no Morumbi, onde foi sim prejudicado ali, realmente não foi penalidade, foi uma grande simulação do Luciano. E nesse jogo contra o Palmeiras também. Então teve sim essa penalidade contra o São Paulo e esse segundo pênalti em cima do Rafael Veiga. Mas, cara, eu vou repetir pra você, da Sport.
faltou criar, faltou ter domínio, faltou aproveitar as chances que teve, e foram muitas chances que o Sport teve ao longo do jogo, pouquíssimas aproveitadas. Isso eu falo para o Sport desde do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste. A equipe está vacilando demais na criação de jogadas e precisa, obviamente, ter mais domínio do seu jogo. Para fechar a rodada, né, tivemos um empate entre Santos e Bahia no último jogo da rodada, que culminou numa cena ridícula do Neymar, que foi de pijama para Vila Belmiro, né, para dar aquela palavra motivacional, como se os jogadores já todos velhos ali precisassem de uma palavra motivacional do craque Neymar. Cara, faça-me o favor, cara, faça-me o favor. O Bahia só não venceu porque também, assim como o Sport, como o Vitória, não aproveitou a chance que teve ao longo do jogo. Poderia sim ter vencido esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro. E o Santos vai para a sua segunda rodada do Campeonato Brasileiro com apenas um pontinho conquistado no empate dentro de casa. Então é muito ruim esse começo de trabalho do Santos no Brasileirão. É um time que precisa ficar na Série A nessa temporada, por conta de já ter subido e do tamanho da sua camisa e do investimento que teve nessa temporada. Mas a gente não consegue esperar que o Santos não vá brigar contra a zona de rebaixamento pelo futebol apresentado. Pode ser que ao longo do campeonato o time conquiste pontos, vença partidas importantes em casa e fora de casa, mas o futebol apresentado do Santos é de se ligar ao sinal de alerta sim. E aí pensando, né, que se o Neymar ficar realmente até junho, temos mais ali 2 meses do craque no Santos, e os 2 meses que o Santos vai ter que aproveitar ali a sugar o máximo do Neymar. A gente sabe que ele não quer e não vai acontecer isso. Empate ruim do Santos em casa na Vila Belmiro. Excelente empate do Bahia fora de casa. O Eric fez o primeiro gol do jogo a favor do Bahia. Depois o Tassiano empatou no comecinho do jogo. O Diego Pituca conseguiu virar quase no final da partida, ali aos 81 minutos. E aí o Luciano Jogo empatou aos 45 do segundo tempo, aos 90 minutos. A parada para o Bahia. Bom jogo do Bahia, assim como o Internacional, assim como o Flamengo, também são das equipes que estão melhor jogando futebol nesse começo de temporada do futebol brasileiro. Merece esse ponto conquistado fora de casa, merecia mais a vitória. Mas esse empate está de bom tamanho para o Esquadrão, que vai vencendo, vai conquistando ali de ponto em ponto a melhor posição no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, ridículo. Aliás, o Neymar deu essa preleção, de pijama, etc., nem assistiu o jogo, cara. Nem na Vila Belmiro o cara quis ficar, porque é chato pra ele o futebol. O futebol pro Neymar tá ficando chato, tá ficando insuportável, ele tá ficando alérgico a futebol. Ele quer ser estrela, ele quer ser celebridade, ele não quer ser jogador de futebol mais. E a torcida do Santos tem que entender isso. Ele vai entrar dentro de campo ali pra ganhar seguidor, ganhar like, ganhar compartilhamento, ganhar mídia no Twitter, etc e tal. Porque ele não precisa disso, ele não quer mais isso. Ele não quer mais ser jogador, o que ele quer ser é celebridade. Então é isso, meus queridos. Obrigado por ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força pra nós. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo falando sobre Libertadores e Copa Sul-Americana na sexta-feira. Um abraço!